Fala aí, pessoal, eu sou o Flávio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal Engenharia de Software de Verdade, onde a gente vai postar vídeos sobre tudo relacionado à engenharia de software, desenvolvimento de software, pipeline de desenvolvimento, CI, CD, DevOps, arquitetura, falar bastante de hard skills e falar um pouco de soft skills também. É um assunto bem amplo, um assunto bastante intrigante e eu imagino que eu tenha algum conhecimento ao longo dos meus 25 anos de carreira como engenheiro de software, como arquiteto de software, engenheiro de sistemas e nas últimas empresas como gerente de squads de desenvolvimento de sistemas, de desenvolvimento de software, para poder compartilhar com vocês e espero conseguir ajudar vocês a entender melhor certas nuances e certas tecnologias, de repente conseguir passar numa entrevista de emprego, ou mesmo só para matar a curiosidade de vocês sobre qualquer assunto que a gente consiga discutir no nosso canal. Beleza? Então bora lá para mais um vídeo. Bom, e agora que a gente tem a nossa API rodando já containerizada dentro de container, o próximo e último passo é a gente jogar isso para dentro de um cluster Kubernetes e aí rodar a nossa aplicação sendo orquestrada, gerenciada, controlada pelo cluster Kubernetes. Se você não viu o desenvolvimento da API e como a gente fez para containerizar a aplicação, vou deixar o card aqui no vídeo e vou deixar também os links na descrição desse vídeo aqui. Mas agora vai ser a última etapa, que é a gente colocar isso para rodar dentro de um cluster Kubernetes. Beleza? Bora lá então. Legal, agora para a nossa terceira parte, o que a gente precisa é, uma vez que a gente tem a nossa aplicação já containerizada, ou seja, a nossa aplicação rodando em cima de, baseada em alguma imagem, né, de container, é rodar ela, né, portar ela para dentro de um cluster Kubernetes. Existem várias opções para você rodar um cluster, criar um cluster Kubernetes, né, tanto localmente quanto em nuvem. Então, as opções em nuvem, as principais, né, na plataforma da AWS é chamado de EKS esse serviço, na plataforma da Microsoft lá da Azure é chamado de AKS, e na plataforma do Google é chamado de GKE. Esses são os três produtos dessas três plataformas, se você for rodar em nuvem. Localmente eu vou utilizar um que eu gosto bastante, chama Kind. Isso aqui vai criar e, né, a gente vai poder interagir com o cluster localmente na nossa máquina, no nosso laptop. Existem outras alternativas, uma outra bem popular é o Minikube, mas eu gosto de usar esse KindD, mas as funcionalidades deles são bem parecidas, o Minikube e o Kindly. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso fazer, né, tendo o Kind instalado no meu computador, é criar um cluster. Então o comando é kind create cluster, e aí a gente pode opcionalmente dar um nome para ele. Eu vou dar o nome aqui, senão ele vai usar o nome padrão que é default. Aí para ficar mais fácil dele se localizar, estou dando esse nome aí, K8Szinho. Então legal, ele criou aqui pra gente o cluster. A gente pode dar esse comando aqui, kubectl cluster info context, e passar aqui qual que é o ambiente que vai estar rodando essa aplicação com o nosso namespace ali, esse K8Szinho. E aí ele mostra pra gente que tem um nó, né, rodando aí, que é o control plane. O control plane, né, dentro do contexto de Kubernetes, é como se fosse o nó principal, o nó que gerencia, ou uma palavra que é bem comum também, né, orquestra o cluster. E esse kubectl é o comando que a gente vai usar para interagir com o cluster Kubernetes. Legal, isso que aí o que a gente precisa, a primeira coisa é disponibilizar a imagem, aquela imagem da nossa aplicação para dentro do cluster, ou seja, fazer com que o cluster consiga acessar essa imagem. No Kind, para fazer isso, é esse comando kind load docker image, e aí o nome e a tag, né, o nome e a versão da nossa aplicação, e o nome do nosso cluster ali, o namespace do nosso cluster.
Você vê que ele fala ali que essa imagem não está presente no nó control plane ali, então eu vou carregar ela, ou seja, fazer com que essa imagem fique disponível no nosso cluster. Essa etapa é chamada de Container Registry, e aí tem serviços nos ambientes em nuvem para você carregar essas imagens. Aqui eu estou carregando com esse comando mesmo no Kind. Se a gente der aqui um kubectl get nodes, ele vai mostrar ali para a gente quantos nós tem no meu cluster. Eu posso dar um nodes "-a" para ele mostrar em qualquer namespace, ou passar um namespace específico, como é o nosso caso o K8Szinho lá. Então vê ali que a gente tem só um nó, que é o control plane mesmo. Eu posso rodar sem passando especificamente no namespace, você vê, o resultado é o mesmo, porque aqui eu só tenho um ambiente, né? Então passar o namespace ou passar o "-a" vai dar o mesmo resultado. Muito bem. Então agora a gente pode criar o nosso primeiro objeto do Kubernetes, que é chamado de deployment. O que é um deployment? O deployment ele vai se encarregar de criar um pod para a gente. E o que é o pod? É a menor unidade que a gente pode executar dentro de um cluster. Entenda que o pod ele é como se fosse o nosso container rodando. Então quando a gente dá um docker run, é a mesma coisa a gente criar um pod. E esse deployment ele já cria automaticamente um pod e cria também o controle de réplicas, né, para a gente aumentar a quantidade de instâncias da nossa aplicação rodando. Vou dar um nome aqui para esse deployment, vou chamar de K8Sz API, e aí eu tenho que falar em cima de qual imagem que esse deployment vai ser criado, para ele conseguir criar esse pod. Aí a imagem é aquela nossa imagem lá, incluindo a versão. Então lá, ele falou que criou pra gente. Então se eu der um kubectl get deployments, ele vai mostrar ali pra gente que tem um deployment dessa nossa aplicação aí, né? Muito bom. Lembrando que eu continuo tendo um nó apenas. O deployment não é um nó no cluster. O deployment é um objeto que vai controlar a execução da nossa aplicação. E se eu der um kubectl kubectl logs, e aí passar o nome do pod, eu vou entrar dentro desse pod, e aí vocês podem ver que é a mesma coisa de quando eu entrei dentro do Docker Run lá, quando eu dei aquele Docker Run -rm lá, é a nossa aplicação rodando lá na porta 8080, nossa API. Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso expor a porta de comunicação da nossa aplicação que está rodando na porta 8080 para que outros recursos dentro do cluster possam utilizar. Isso aí vai criar um outro objeto do Kubernetes, no contexto de Kubernetes, chamado de service. Então o service é um objeto específico responsável para parte de comunicação entre os recursos dentro do cluster do Kubernetes. Eu não dei um enter aqui, ó, só para mostrar que eu só tenho um service que é do próprio cluster em si, não tem um service que expõe nada da nossa aplicação. Mas com esse comando aqui, ele vai criar para a gente. Então lá, ele fala que o service foi exposto, ou seja, a porta 8080 está exposta. Para isso ter acontecido, ele criou um service para a gente, tá vendo ali? Ó? Esse K8zinho API agora. E aí na porta 8080. Que antes não existia, né? Repara que isso
não faz com que a aplicação esteja exposta no meu computador na porta 8080. Lá, se eu tento bater no endpoint, ele dá como inexistente. Por quê? Porque isso só expôs o pod, né, essa aplicação, dentro do Kubernetes. Agora eu preciso criar uma porta de acesso para o Kubernetes, da minha máquina para o Kubernetes. E aí eu posso fazer isso com um port forward. Então se eu dar um kubectl port forward e expor uma porta específica desse serviço, aí sim eu vou conseguir fazer a minha máquina comunicar com esse pod. Então eu vou colocar aqui aquele mesmo mapeamento igual do Docker, porta do computador, 2 pontos, porta do container. Então lá, se eu der o ls off ali, a porta não está sendo usada, não retorna nada. Acabei de fazer esse port forward, vou deixar esse port forward funcionando, né, rodando, eu não posso parar ele. Aí se eu for dar o comando do ls off de novo, eu vejo que eu tenho essa porta sendo escutada, né, tá no ar, tá sendo utilizada, tanto IPv4 quanto IPv6 ali, no tipo. Repara que o external IP ele continua sem nada. Por quê? Para a gente expor publicamente, né, esses endpoints, a gente precisa de criar um outro objeto que é um ingress, mas para facilitar aqui a gente está só fazendo um port forward mesmo. A API está funcionando agora, está exposta então, né, porque eu tenho esse port forward encaminhando aí fazendo esse redirecionamento da porta 8080 do nosso computador para a porta 8080 do pod. Se eu parar esse port forward, parar esse encaminhamento, eu vejo que o service continua de pé, continua no ar, continua, né, criado ali, rodando, só que eu já não tenho mais acesso ao endpoint, não tenho mais acesso à aplicação. Por quê? Porque não tem mais esse redirecionamento, esse encaminhamento da porta do meu computador para a porta do pod lá dentro do cluster. Então se eu bater na API, ela, né, dá como inexistente. Então é isso, concluímos a nossa terceira etapa. Como um bônus, eu queria mostrar para vocês um utilitário muito legal que eu gosto de usar, que é o K9S. O K9S ele é um utilitário de linha de comando TUI, né, textual. Então, você não precisa decorar esses comandos do Kubernetes. Ele tem, através desse K9S, por exemplo, você pode ir navegando entre os recursos do cluster ali, com setinha, batendo Enter ali, e com alguns atalhos para você acessar o deployment, igual eu estou fazendo aqui, service e qualquer outro recurso. Dá para fazer o encaminhamento de portas e tudo mais diretamente aqui com essa interface do K9S. É um projeto open source bem legal, recomendo que vocês deem uma olhada depois. Se você gostou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa nova, se você achou que agregou de alguma forma, vou te pedir um favor, compartilha com seu colega, com a sua colega que acha que também vai ajudar. Senta o dedo no like, se inscreve no sininho, que ajuda a gente a conseguir produzir mais vídeos de maneira melhor, com conteúdo totalmente gratuito para vocês, beleza? Muito obrigado, até mais!